Paz do Senhor, criança. O meu nome é Tia Ana e hoje eu estou aqui para contar uma história bem legal para vocês. Uma história que fala sobre sonho, criança. Vocês já tiveram algum sonho? Então, criança, eu vou contar a história para vocês de 3 árvores, criança, que falava muito dos seus sonhos. Então, uma árvore chegou para a outra e disse: amiga, tu sabe o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser um berço para poder colocar menino rico, bonito para dormir. Aí a outra disse: amiga, eu quero ser um navio bem grande para poder levar gente importante para bem longe. Aí olharam para a outra: e você, amiga, quer ser o que quando crescer? Eu não quero sair daqui. O meu sonho é ficar aqui sempre que quando as pessoas chegarem para se refrescar do sol, olhar para o céu. Então, o tempo foi passando e de repente chega um lenhador e começa a serrar aquelas 3 árvores, criança. E botaram para guardar no local. Aí serraram as 3 árvores e levaram. Aí a outra disse: não quero sair daqui. Mas ela mesmo assim foi tirada e foi colocada no local para ser guardada. Quando de repente, numa cidade chamada Belém, precisaram de um coxo para fazer um local para os animais se alimentarem. E foi quando eles falaram lá para o lenhador se eles tinham lenha. E eles foi, criança, vocês lembram daquela primeira árvore que tinha um sonho que queria ser um berço? Então, criança, foi pegar aquela primeira árvore, o lenhador pegou e começou, ó, transformou aquela primeira árvore em um coxo para os animais se alimentar. Aquela árvore ficou muito triste, porque não era isso que ela queria ser. Vocês sabem que o sonho dela era ser um berço para um menino rico, bonito. E agora ela estava ali naquele local, servindo de lugar para botar comida para os animais se alimentarem. Mas, criança, numa certa hora, chegou um casal procurando lugar para se hospedar em alguma estalagem. Só que ela estava tudo lotado, não conseguia encontrar lugar. Então o rapaz, o dono da estalagem, ofereceu, porque ela estava para dar à luz e ela não podia, criança, ficar na rua sem ter lugar para poder se hospedar. Aí foi quando ele ofereceu um lugar que era lá na estrebaria, onde os animais ficam, para poder ela ter o seu bebê. E chegando lá, criança, ela teve o bebê dela, nasceu uma criança. E ali foi colocado um menino dentro daquele coxo que se transformou numa manjedoura. E ficou lá aquela criança. E aquela árvore ficou muito alegre, porque ali estava o menino Jesus, e ele era um menino muito importante. Ele era o nosso Salvador que tinha nascido. Então, aquela coxo ficou muito alegre, não é isso? Aquela árvore ficou muito alegre de poder colocar aquela criança naquele local. E de repente, criança, em outra cidade chamada Nazaré, precisaram de outra madeira para poder fazer um barco. Vocês lembram daquela árvore que queria ser um navio bem grande, bem bonito? Então, criança, foi quando foram pegar aquela outra árvore e começaram a transformar em um barco. Poxa, aquela árvore ficou muito triste também, porque o que ele queria ser era um navio grande, bonito, e não um simples barco para um pescador pegar peixe, criança. Ele ficou muito triste, mas não sabia ele, criança, que naquele barco carregava uns discípulos. E aqueles discípulos foram pescar
Quando chegaram em certo lugar, eles jogaram a rede e puxaram a rede. Veio peixe? Não. Não veio nenhum peixe, criança. E eles ficaram muito tristes, aqueles pescadores. E quando eles começaram a voltar para casa, quem apareceu de repente lá? O menino que tinha crescido, aquele menino, criança, que nasceu. Ele tinha crescido, era o nosso Jesus. Então ele foi e entrou no barco onde os pescadores estavam e falou para os pescadores voltar para o mesmo lugar aonde eles tinham ido pescar. Quando chegou lá, eles disseram: mas mestre, eu já joguei a rede nesse mesmo lugar e não veio nenhum peixe, mas só, criança, que ele mandou os discípulos jogar a rede novamente e eles obedeceram. Como é importante obedecer, criança. Então, aqueles discípulos, certamente um pouco desanimado, disse: eu vou jogar a rede, mas talvez não venha nada, porque eu já tinha jogado. E jogaram a rede novamente naquele mesmo lugar. Quando de repente, criança, eles foram puxar a rede, tinha bastante peixe. Porque aquele que estava falando era o nosso Jesus. Ele tinha poder de fazer com que os peixes estivessem ali. Então, aqueles pescadores começaram a puxar a rede pesada, cheia de peixe, e botaram para dentro do barco. E aquela árvore, criança, ela ficou muito alegre, porque quem passeou no seu barco foi uma pessoa muito importante, Jesus e os seus discípulos, que passearam naquele barco e conseguiram pegar muito peixe. Não é isso, criança? Aí, de repente, criança, vocês lembram de uma árvore que não queria sair do seu lugar, queria sempre estar lá naquele lugar? Foi, criança, que em uma certa cidade chamada Monte Caveira, uma cidade chamada Monte Caveira, precisou de madeira. E foram lá, criança, e pegaram aquela árvore e começaram a transformar aquela árvore, criança, numa cruz. E aquela árvore, criança, ficou muito triste, porque ela não queria ser, não é isso? Uma cruz. Ainda mais uma cruz para crucificar a gente e para matar a gente. Ela não queria. Ela queria ficar num lugar apontando para o céu. Quando de repente, criança, quem foi que aquela cruz foi crucificada? Foi o nosso Jesus, criança. Aquela criança que nasceu e ficou naquela manjedoura, depois cresceu e andou pelo barco, e ela também morreu pelos nossos pecados, criança, para nos salvar do mundo cruel. Então, ele foi crucificado naquela cruz, e aquela árvore, ela de uma certa maneira ficou alegre, porque estava crucificando o Rei, o nosso Jesus, o Salvador do mundo. E aquela cruz sempre ia ser lembrada, criança, por todo mundo, que foi crucificado o nosso Jesus. Não é isso, criança? Então, criança, a gente devemos acreditar no nosso sonho. Às vezes a gente tem um sonho, criança, de ter algo, de ter um animal, vamos dizer assim, que o papai compre aquele animal que você quer tanto, é um sonho que você quer ter, ou se não, você quer ser igual a mamãe, a papai, não é isso? Só, criança, que Jesus pode dar o animal que você tanto sonhou para você, algo que você sempre quer, ele pode lhe dar. Só que basta você crer, criança, e obedecer, não é isso? Mas tem coisa, criança, que nem tudo Deus pode nos dar, não. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é bom pra gente, não é isso? Às vezes a gente sonha querendo uma coisa, mas aquilo pode fazer mal a nós, pode nos prejudicar. Então, vocês não fiquem tristes porque não conseguiu
mas Deus faz de um jeito que você possa também ficar alegre. Ele pode dar algo que você também queira, não é isso? E continue sempre alegre. Então, criança, agora a gente vai orar. Vocês estão aí, vão fechar os olhinhos e vão abaixar a cabeça e vai orar para Papai do Céu, não é isso? Então vamos orar com a tia. Papai do Céu, hoje estamos mais uma vez aqui na tua presença, te agradecendo por este momento, Senhor, que tu tens nos concedido. Abençoa, Jesus, a mamãe, o papai e todo o teu povo, Senhor. Em teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Criança, agora a gente vai cantar um corinho. Quem sabe aquele corinho da árvore? A tia vai pegar aqui, ó, criança, um violão. Só que a tia, tu sabe tocar violão? Não, a tia não sabe tocar violão, não. Mas faz de conta, tá, criança? Que a gente vai, ó, a tia vai tocar o violão e a gente vai cantar um corinho. Tá certo, criança? Vamos cantar aquele corinho das 3 árvores. A tia agora vai encerrar, mas só que vocês aguardem, porque da próxima vez eu estarei aqui contando outra historinha para vocês. Então, criança, peça a papai para poder ver a nova historinha da tia, ok? Beijo, estou com saudade.